A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Nesse período marcante do ser humano, muitas mudanças físicas, emocionais e sociais ocorrem de forma diferente em cada cultura e contexto socioeconômico. As características dessa fase são muito acentuadas e representadas na ficção e nas obras populares. No entanto, o adolescente é visto como uma figura resmungona, dramática, rebelde e arrogante. E apesar disso não ser totalmente uma mentira, precisamos compreender melhor como eles se sentem ao passar por esse momento de suas vidas. Por que os adolescentes tendem a adotar comportamentos de risco? Segundo o que foi abordado no livro Desenvolvimento Humano, de Papali e Feldman, nessa fase o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido e opera através de duas redes. Uma é socioemocional, uma rede que se torna muito ativa na puberdade e intensifica as respostas sociais e emocionais. Através dela, podemos explicar as explosões de emoção e a tendência a ter comportamentos de risco, que ocorre com frequência em grupos. A outra rede é a de controle cognitivo, que se desenvolve ao longo da adolescência até o início da vida adulta. Da metade ao final da adolescência, há menos conexões neuronais, porém são mais fortes e eficazes. A forma como o jovem tem sua cognição estimulada e os tipos de experiência que são adquiridos determinam quais conexões se fortalecerão e, consequentemente, permanecerão. O período da adolescência é importante, pois é quando o jovem está formando suas bases neurais, que serão utilizadas pelo resto de sua vida. Por isso, o exercício da cognição é fundamental, assim como possuir boas circunstâncias externas. Segundo Piaget, os adolescentes estão no nível mais sofisticado do desenvolvimento, o estágio operatório formal, que se caracteriza pela capacidade de pensar em temas abstratos, o que também traz aspectos emocionais. O jovem passa a compreender melhor as ideias externas à sua realidade e atribui sentimentos aos conceitos que aprende. De acordo com Erik Erikson, em sua teoria do desenvolvimento de 8 estágios, a fase intitulada com o conflito Identidade versus Confusão de Papéis ocorre dos 12 aos 18 anos. É quando se tem a primeira crise de identidade, porque a criança antes desenvolveu identificações e adquiriu características de pessoas próximas, mas na adolescência, o indivíduo abandona alguma dessas características e tentará se encontrar. A maioria se rebela e não aceita a intromissão dos pais e seus valores, separam sua identidade da de seus pais, mas sentem a grande necessidade de pertencer a um grupo social com pessoas da mesma idade, o que ajuda a encontrar sua identidade no contexto social. Ele quer saber onde se encaixa nessa cultura. Se ele não encontrar a si mesmo, sofre de difusão de identidade. A puberdade antes era diretamente associada com a adolescência. Esses termos eram vistos como sinônimos. Hoje, isso não é regra, pois a puberdade pode se iniciar na infância. O aumento na produção de hormônios é a causa das mudanças corporais, que vão desde o início do ciclo menstrual nas meninas, ao aparecimento de pelos para ambos os sexos e ao amadurecimento dos órgãos sexuais. Não apenas aos genitais, mas ocorre um desenvolvimento de todo o sistema reprodutor, pois todo o processo é voltado para a maturação sexual, a capacidade de reproduzir. Outras transformações ocorrem, como a mudança de voz nos garotos e o aumento na produção de oleosidade da pele, que causa a temida acne. O corpo feminino tende a ganhar curvas, e o corpo masculino geralmente aumenta sua massa muscular, mas nem sempre isso ocorre, e ainda é difícil ocorrer de forma proporcional. Então, algumas partes do corpo vão crescendo, enquanto outras não, o que é normal. O problema nisso é em como isso afeta a autoestima dos jovens, que muitos se preocupam com a própria imagem e com o julgamento alheio. E com todas essas mudanças, é claro que haverá estranhamento. O adolescente não se reconhece, cria expectativas sobre sua aparência, se sente desajeitado e procura maneiras de se encaixar no que considera bonito ou atraente. Isso gera problemas psicológicos como a depressão, ansiedade e até mesmo transtornos alimentares. Os conflitos entre pais e filhos, a rejeição de grupos ou indivíduos, situações de abuso ou negligência, histórico familiar, doenças crônicas, a falta de autoestima, entre outros eventos, podem potencializar a chance de um adolescente de desenvolver quadro depressivo. Como consequência de algum desses fatores, o uso de drogas por adolescentes se torna um mecanismo de escape de suas realidades e contextos familiares e sociais problemáticos. Essas substâncias acabam piorando o estado de sua saúde, tanto física quanto psicológica, pois se tratam de componentes químicos que alteram a produção de neurotransmissores.
intensificando ainda mais a probabilidade dos jovens terem depressão ou agravarem uma depressão já existente. A depressão é um problema que atinge uma taxa altíssima de jovens e suas causas são diversas. As crises existenciais mais intensas ocorrem principalmente na adolescência, porque quando você passa da infância, o seu contexto não é apenas centrado no familiar, ele incorpora diversas outras incógnitas. Na verdade, o adolescente tende a se afastar do modelo dos pais e das gerações anteriores, a fim de encontrar sua essência a partir de novas referências. Você começa a formar a sua própria identidade a partir do contato com outras pessoas e ideias, tentando compreender e fazer parte do mundo. O jovem entra em um conflito interno muito forte. Isso tudo também tem relação com os novos processos cognitivos, pois a partir da aquisição de conhecimentos mais complexos, a perspectiva do adolescente muda e ele começa a questionar os sistemas que regem a sociedade e qual a sua função nela. A socialização é um fator de extrema importância para o bom desenvolvimento do ser humano, principalmente na fase da adolescência. A parte positiva da socialização, no entanto, é bem maior no que se refere ao desenvolvimento de novas habilidades. Com os outros, aprendemos atividades diferentes, aprimoramos nossa visão de mundo e criamos a empatia através das boas relações interpessoais. A flexibilidade dos pais e o respeito dos filhos é o recomendado para se ter uma relação saudável. Essa relação é abordada no filme Sexta-feira Muito Louca, em que uma mãe e filha acabam trocando de corpo e vivendo a vida uma da outra, o que desperta nelas uma nova perspectiva acerca dos problemas que adolescentes e adultos enfrentam. O papel dos pais e dos adultos nesse processo não é o de restringir e controlar, mas sim orientar. O pior momento do dia para um adolescente típico seria o de fazer suas obrigações dentro de casa e fora dela, na escola. Eles querem zerar um jogo no videogame e maratonar séries, por exemplo. Mas com a idade chegam as responsabilidades e as cobranças, vindas principalmente dos pais. Por isso os pais se tornam os vilões nessa fase. O melhor momento do dia para um adolescente é quando ele está livre para fazer o que mais gosta. Ele está preocupado em viver e em experimentar as coisas. É a fase da iniciação sexual, em que os hormônios são os maiores culpados pelas impulsividades do adolescente. Além do fator biológico, há muita influência social. Geralmente, para se enturmar, há a exposição precoce ao álcool e drogas antes dos 15 anos, o que aumenta a ocorrência de problemas de conduta na adolescência, comportamentos sexuais de risco e de transtornos por conta do abuso de substâncias. Praticamente todo adolescente é inteirado das redes sociais. Parece ser algo essencial ter WhatsApp, em que eles podem interagir com amigos ou crushes, uma palavra bem adolescente, aliás. Ter um Instagram bombado também é sonho de consumo de muitos adolescentes, enquanto outros encontram refúgio no Twitter, que hoje virou uma espécie de diário para seus desabafos. Isso sem contar os vídeos e lives que eles conseguem acessar rapidamente e passam horas assistindo, e também os memes que produzem e compartilham de forma constante, entre outras coisas. Além de toda essa interação virtual, ainda pode ser destacada a vida social desses adolescentes em um contexto presencial. Com a pandemia, muitos surtaram por não poderem mais ver seus amigos e ir a festas, porque aglomeração é inviável. Alguns não respeitaram. Outros nem sentiram muita falta do convívio presencial, mas o fato é que os adolescentes gostam de se relacionar entre si, seja por uma tela ou na vida real. As famosas tribos urbanas se distinguem entre si com base em seus hábitos, modos de pensar e em seus trajes. É um clichê retratar grupos de patricinhas, nerds, atletas, alternativos, hippies, entre outros. Além da roupa, muitos outros fatores são atrelados a um determinado estilo, e a maioria dos adolescentes tenta se adequar a um deles, com o objetivo de se sentir pertencente a algo. Nesse processo, alguns acabam até passando por todos os estilos possíveis, incorporando de fato esses personagens. A música que os adolescentes gostam depende muito do grupo em que eles se identificam, porque há jovens que escutam mais música pop, outros que preferem rock, dentre muitos outros estilos. Aqui no Brasil, há a cultura predominante do funk. Uma brincadeira muito recorrente entre os adolescentes é o famoso verdade ou desafio, em que eles sentam em uma roda e giram uma garrafa no meio. As extremidades da garrafa indicam duas pessoas aleatórias, uma delas diz se quer revelar uma verdade ou se prefere realizar um desafio, e de acordo com a resposta, a outra pessoa faz uma pergunta ou inventa algo para ser o desafio.
Os livros favoritos desse período do desenvolvimento são aqueles com aventura, que fogem da rotina e trazem romance, drama e muita ação. Podem ser citados os livros A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, do autor John Green. As famosas sagas de livro também, como Crepúsculo, Harry Potter e Jogos Vorazes são exemplos, todos tão bem-sucedidos que receberam também uma saga correspondente de filmes. Eu sou Letícia Borges e essas foram algumas das características da adolescência, um período cheio de turbulências, mas que é primordial na construção da identidade do indivíduo.